Eu agradeço a oportunidade, queria iniciar elogiando a iniciativa. A gente sabe que a memória institucional ela é curta, dura pouco e muitas vezes é sujeita a distorções. Então, esse tipo de iniciativa é realmente muito importante, significativo. Eu gostaria de cumprimentar bastante por isso, que eu acho que vai ser um documento muito importante aí para as futuras gerações e para nós mesmos, assim, da história da sociedade. A ideia, exatamente, é preciso se ter registros registrar, exatamente. Da nossa memória. Bom, assim, improvisadamente falando sobre a minha gestão ali como presidente, eu acho que nós tivemos várias dificuldades e vários sucessos. Okay. Uma questão que logo de início a gente quis assim, resolver foi uma questão financeira dos sócios inadimplentes, e, enfim, tinha tido umas gestões anteriores com problemas financeiros, então nós investimos muito nisso e houve assim um bom resultado financeiro. Até eu me lembro muito da iniciativa do Celso Alperin, nosso diretor de finanças, que realmente se preocupou com isso. Trouxemos novos sócios, muita gente que não estava mais pagando voltou a pagar. Certo. Então equilibramos bastante a situação financeira. Depois houve uma integração muito boa da equipe toda da diretoria, o Flávio Pinto, o Celso Alperin, o Edgar de Fenteller, a Laís como diretora científica trabalhou muito, a Denise Blaia Rocha e o Jair Escobar era a equipe. E, então acho que esse foi um aspecto importante. O outro aspecto também, que é uma característica nossa e é sempre um desafio, é essa questão da integração da psiquiatria biológica com a psicanálise ou com a psiquiatria dinâmica. Então nós organizamos o 4º Congresso Gaúcho de Psiquiatria, e aí convidamos o Christopher Bolas, que veio, e a Florence Guignard, da parte de psicanálise, e convidamos a Nancy Andreassen, que é uma psiquiatra biológica especializada em esquizofrenia e que era editora da revista americana de psiquiatria na época. Então foi muito interessante juntar esses dois grupos, essas tribos, e trabalhar juntos, assim. Então foi uma experiência muito boa e que é um desafio que a gente sempre tem aqui na Associação de Psiquiatria, de favorecer as várias tribos que estão juntas aí. Né? Então foi uma experiência muito boa também. E, enfim, então eu já tinha participado de outras gestões, o pessoal também, renovamos, então alguns já eram mais experientes, o Jair, a Laís, outros foram novos, a Denise, o Celso, o Flávio Pino. Enfim, foi uma experiência muito rica. Eu acho que sempre é rico a gente poder participar assim, de uma diretoria, né? Enfim, trabalhar com o pessoal aqui da sociedade. Obstáculos, assim, tu te lembras, Sérgio, como é que eram as dificuldades, os obstáculos da época? Tá. Olha, eu me lembro que existe uma espécie de uma rivalidade, que melhorou, eu acho, mas uma rivalidade entre as diferentes instituições, diferentes federadas. Né? Então, isso aí criava, às vezes, algum atrito das federadas com a PRS, ou a Sociedade de Psiquiatria na época. Né? Então, a Sociedade de Psiquiatria, de uma certa maneira, é a federada principal da ABP no Rio Grande do Sul. Mas como existem outras federadas também, então, às vezes, surgia algum tipo de atrito que a gente tinha que administrar. Né? Mas que nunca houve nenhum conflito maior, assim, sempre foi possível de administrar em bons termos. Mas isso eu me lembro que era um desafio, era um obstáculo que às vezes a gente tinha que enfim,
ou conversar com a diretoria de uma outra federada, organizar algum evento em conjunto, assim, né? Então, isso realmente pode dar margem, eu não sei como é que anda atualmente, né? Mas pode dar margem a conflitos e dificuldades. Isso é uma coisa que eu me lembro. A outra é a situação financeira, que eu já tinha mencionado. Não me lembro mais de nenhum outro tipo de obstáculo. Assim. Essa integração dos jovens, né? Porque tu lembraste assim, né, que havia uma parte da tua chapa que era o pessoal mais calejado, né? E outra que eram jovens. É importante, né, essa integração e essa renovação. Né? É verdade. Sim, eu me lembro que nós tínhamos atividades que eram para os psiquiatras em formação, né, para tentar trazer esse pessoal jovem para cá. Tinha vários bem jovens envolvidos na diretoria, né? A gente debatia filmes com os jovens, trazia gente para debater filmes ou participar de outras atividades. Então, não, houve sempre uma preocupação mesmo, e isso é fundamental, né? A gente tem que estar sempre investindo nas novas gerações, aí, na formação e na integração dos jovens às instituições associativas, assim, né? Porque não é fácil também poder criar instrumentos assim que possam atender às expectativas e às demandas de quem está lá fora, né? Ou seja, a visão de quem está dentro precisa compreender aquilo que são as expectativas de quem está lá fora, para poder fazer esse diálogo e essa aproximação. Né? É verdade, exatamente. Não há dúvida, eu acho que isso aí é fundamental mesmo, enfim. A nossa relação com a Amhiggs, que umas épocas anteriores era meio estremecida, né, foi muito tranquila, né? Inclusive tivemos lá uma discussão sobre uma pendência financeira, né, de um valor, se era da Amhiggs ou era nosso. No fim conseguimos negociar e era nosso mesmo. Então foi também uma situação de obstáculo, mas que deu para resolver perfeitamente, amigavelmente, assim. Então foi sempre excelente essa relação, tanto com os outros departamentos da Amhiggs, outras áreas aí, né? Enfim, a ginecologia, a pediatria, enfim, desenvolvemos atividades em conjunto, como com a própria diretoria da Amhiggs, assim. Então, foi bem tranquila essa gestão. Bom, o congresso, a jornada, né? Houve foram convidados, assim, tanto da parte biológica como da psiquiatria psicodinâmica, né? Isso é uma marca vamos dizer, que foi uma característica que foi se formando, assim, uma tradição, né, de trazer gente dos dois, enfim, não só dos dois polos, mas se a gente fosse... Sim, de integrar o máximo a psiquiatria, possível, né? Isso termina sendo uma marca registrada gaúcha, né? Porque isso não acontece facilmente por aí, né? Então, sim, os nossos próprios convidados, esses, o Bolas e a Florence e a Nancy, jantaram juntos. Nós jantamos todo mundo junto. E eles estavam comentando isso, que era a primeira vez que estavam e que viam uma integração desse tipo, assim, né? Enfim, então, algo que para nós aqui no Rio Grande do Sul é comum. Exatamente. A gente imagina que bem isso também não, e não é comum. Não é nada comum, não. Eles se surpreenderam, valorizaram. Porque eu acho que é um progresso, a gente aprende muito, né, com essa possibilidade de integração. Foi uma experiência muito rica. A jornada foi em Porto Alegre, porque as anteriores tinham sido em Gramado. Né, então, como foi trazer a sede aqui para Porto Alegre? Vantagens e desvantagens. Sim, a desvantagem, começar pelas desvantagens. A desvantagem é que lá em Gramado a gente se dedica só para aquilo ali. Né, se integra com os colegas, sai do consultório, fica, né, só na atividade. Então tem uma integração bem maior. Mas, por outro lado, em Porto Alegre, a nossa sede, e tem muita, vamos dizer assim, mais gente participando. O número de pessoas aumenta muito.
né? Então, porque não é tão caro, enfim. O pessoal do interior gosta de vir para Porto Alegre também, para uma atividade, né? Isso aí é uma coisa que é boa. E também o fato de que dá para ir no consultório, voltar, enfim, também facilita a participação, né? Então, tem vantagens e desvantagens. Eu acho que a experiência foi boa. Deu para muita gente participar. Enfim, tanto que depois a sede se manteve, né? Se manteve a sede em Porto Alegre. Exatamente. Foi. Então, exato. Sérgio, mais alguma lembrança assim que te ocorra? Não, gostaria de agradecer a essa equipe que trabalhou junto, o pessoal da revista de psiquiatria também, que a gente trabalhou muito integrado, enfim, e com o departamento de psicoterapia também, né? Então, que estava começando a surgir ali a organização dos departamentos. Né, de psicoterapia, de psiquiatria biológica e tal. Acho que já vinha vindo de gestões anteriores e fortaleceu, manteve e fortaleceu. Exatamente. Certo. Então, isso aí, foi uma experiência muito rica. Eu acho que a Associação de Psiquiatria é uma instituição muito importante, significativa para todos nós. E sempre é um prazer poder participar de atividades aqui. Né? Muito bem. Bom, Sérgio, foi um grande prazer, realmente um grande prazer poder estar aqui contigo, né, colhendo esse importante depoimento. E porque, como tu falaste, assim, a memória, uma instituição sem memória é uma instituição que não consegue evoluir. Né? Então,